Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo canal 20 e também que nos acompanha no YouTube. Estamos falando direto de Campina Grande nesta manhã de segunda-feira, belíssima manhã que Deus está acrescentando à nossa existência, hoje 24 de março. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre o tema domínio próprio. A Bíblia fala que esse é um dos frutos do Espírito Santo. E quantas pessoas se perdem porque não têm domínio próprio, não têm domínio sobre a língua, não têm domínio sobre as decisões, às vezes precipitadas, que tomam diante de algumas decisões em suas vidas. E tornam-se prejudicadas, tornam-se também nocivas, não só a si mesmas, mas também aos outros. Portanto, não perca logo mais o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse tema, domínio próprio. Estaremos ouvindo mais uma reflexão da palavra de Deus e ao término deste programa você ouvirá o conjunto coral Saracale da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Mas antes eu quero lembrar a todos, no próximo mês de abril, nós estaremos celebrando no dia 20, aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 34 anos e nós vamos fazer uma festa, um culto em ações de graças em nosso templo. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. E no dia 20, é um domingo, nós vamos celebrar este culto de ações de graças. Foi especialmente convidado para ministrar a palavra o reverendo Daniel Carlos, da Assembleia de Deus, e a orquestra de louvores eternais da Assembleia de Deus do bairro do Paulistano. Então vai ser uma festa belíssima, você não pode perder. Venha prestigiar esta festa do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Dificilmente ou raramente encontramos um programa evangélico aqui da nossa região que tenha a durabilidade, tenha a extensão de tempo no ar. 34 anos. É motivo de ações de graça. Muitas vidas têm sido alcançadas. Se nós fôssemos relatar os testemunhos das pessoas que se converteram, famílias que foram totalmente alcançadas através do nosso programa, nós passaríamos muito tempo relatando aqui. Portanto, não deixe de prestigiar esta festa do 34º aniversário do programa Opção para a Vida, no dia 20 do mês de abril. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema domínio próprio. Nos aguarde. O domínio próprio é um fruto do Espírito e parece-nos que é uma virtude quase em extinção na sociedade contemporânea. As pessoas estão perdendo a capacidade de terem controle sobre si mesmas. Há muitas pessoas que não têm controle sobre suas palavras, sobre suas ações, sobre suas reações. Há pessoas que não têm controle, por exemplo, diante de uma garrafa de Coca-Cola. Outras não têm controle diante de uma garrafa de cachaça. Há pessoas que não conseguem controlar a questão da comida. A glutonaria as domina. Há pessoas que não têm controle na vida sexual, vivem uma vida promíscua. Domínio próprio tem a ver com não apenas domínio da sua ação, mas, sobretudo, domínio da reação. Quando uma pessoa convive bem com você, você convive bem com ela. Mas e se a pessoa faz mal a você? Se ela xinga você? Se ela grita com você? Se ela arquiteta o mal contra você? Qual a sua atitude? Qual a sua reação? Se você devolve a ela no mesmo tom, na mesma altura, prova que você não tem domínio próprio. Porque domínio próprio significa reação transcendental. Jesus Cristo falou sobre este assunto quando disse: se alguém te ferir a face direita, volta a outra face. Se alguém te forçar a ir 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tomar a sua capa, dê também a túnica. O que Jesus quis dizer com isso?
Bater no rosto de alguém é desonrá-lo. Forçar alguém a caminhar é atingir o centro nevrálgico da sua vontade. Tomar um bem, roupa do corpo, é tirar-lhe um bem inalienável. Mesmo quando as coisas mais essenciais da sua vida estão sendo atingidas, você pode ter uma reação transcendental. Você pode exercer domínio próprio. Se você o fizer, você vai ser feliz dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos interpessoais. Portanto, exerça o fruto do Espírito, exerça domínio próprio. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. O Pai que os criou cuida de todas elas. Não sabeis, porém, que não sucederá. Sabeis, porém, que assim como Deus cuida das aves, cuida das plantas, Ele também cuidará de vós, ó homem de pouca fé. Não ande preocupado como é que você vai ter o seu amanhã. Deus vai cuidar de tudo, como Ele tem cuidado de você. Louvado seja o seu nome. Então, preste atenção. A primeira atitude que você deve ter para ter uma vida vitoriosa é quanto ao seu comportamento diante daquilo que você leu e ouviu agora no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que anda segundo o conhecimento de Deus. Segundo o Salmo 1. Não ande como ímpio, não se comporte como ímpio, mas como alguém que tem o conhecimento da palavra. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês é que para você ter uma vida vitoriosa é preciso você ter o temor a Deus. Temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos diz que a sabedoria o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então você não vai fazer coisas erradas porque você tem o temor a Deus. Você não vai usar de certos subterfúgios porque você tem o temor a Deus. Você não vai andar como ímpio anda e muitas vezes está enriquecendo por atitudes e atos desonestos porque você tem o temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Infelizmente, meus irmãos, há muitos cristãos que ainda alimentam aquela velha natureza do velho homem e ainda tem um comportamento, ainda tem atitudes, ainda alimentam em seus corações aquilo que não deveria fazer, não deveria se comportar se tivesse o temor a Deus. E eu atribuo que estas pessoas, algumas delas, pelo fato de ainda não terem nascido de novo, é que têm um comportamento completamente contrário àquilo que nós estamos vendo nessa manhã. Pastor, e tem crentes que têm esse tipo de atitude? Tem. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Eles estavam sonegando o dízimo do Senhor. Eles estavam roubando o que não lhes pertencia. E diz a palavra de Deus, conforme vocês conhecem lá no capítulo 5, que o Senhor ceifou a vida de Ananias, ceifou a vida de Safira. E diz lá no versículo 11, que depois que eles foram duramente castigados por causa da infidelidade deles para com o Senhor, porque assim como Ananias e Safira tiveram aquele comportamento, há muitos cristãos que se comportam de forma semelhante, não são diferentes, sonegam o dízimo do Senhor, roubam ao Senhor.
E lá no versículo 11 do capítulo 5 diz que depois que a igreja viu que o Senhor fez ou puniu aquele casal por estarem se comportando de forma desonesta, por falta do temor a Deus, a ausência do temor a Deus, diz o texto no versículo 11 que depois daquele fato sobreveio grande temor a toda a igreja. Grande temor a toda a igreja. Versículo 11 do capítulo 5. Então, meus irmãos, este é o segundo passo que você deve ter. Uma vida vitoriosa. Temor a Deus. E dizia um certo professor nosso no seminário, ele dizia que o homem sem o temor a Deus, ele é capaz de praticar coisas inimagináveis. Você nem imagina o que o homem é capaz de fazer sem o temor a Deus. Portanto, esse é o segundo passo, é a segunda lição que nós deixamos para você ter uma vida vitoriosa. A terceira coisa que eu quero trazer nessa manhã para vocês é que nós precisamos ter consciência que Deus espera de cada um de nós não apenas fidelidade, mas também obediência, submissão, subserviência à sua palavra, custe o que custar. Lá no Salmo 101, versículo 6, o Senhor nos diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aquele que teme a Deus, este é o que me servirá. Salmo 101, versículo 6. Você quer ter uma vida vitoriosa? Então, lembre-se que o Senhor procura pessoas assim, que tenham realmente um coração cheio de fidelidade, de obediência, subserviência para fazer segundo a sua palavra. E aí eu quero trazer, irmãos, aqui 2 exemplos de homens que viveram no passado e que servirão como referencial para todos nós. O primeiro deles, meus irmãos, é José do Egito. Diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 10, que José foi colocado na casa de Potifar como mordomo para cuidar da casa, para administrar a casa de Potifar. Mas certamente José era um homem esbelto, bonito, bem feito, de corpo, né? Era talvez um corpo assim bem musculoso. E diz o texto que a mulher deste homem de Potifar pôs os olhos em José. Está no capítulo 39, versículo 7. Colocou os olhos em José e desejou e fez uma proposta a José para se deitar com ela, ou seja, para ser infiel ao marido, praticar adultério. E diz no versículos 8, versículo 9, versículo 10, que aquela mulher fazia essa proposta todo dia. Você imagine o que é um jovem novo, moço, né? Talentoso, cheio de virtudes, bonito, né? Receber, eu vou usar aqui o termo, que esse é o termo que se usa comumente, né? Recebendo uma cantada de uma mulher todos os dias. Deita-te comigo, deita-te comigo. E José, meus irmãos, simplesmente ele repreendeu e rejeitou aquela proposta daquela mulher de Potifar. Disse: olha, eu tenho aqui como mordomo o privilégio, a responsabilidade de cuidar de tudo, administrar todos os bens da casa do meu senhor, mas não me é autorizado, não me foi autorizado, e nem tampouco é correto, é certo ou é lícito eu possuir. Você é a única pessoa que eu não posso ter esse tipo de comportamento de infidelidade ou desonestidade para com o meu amo, para com o meu Senhor. Portanto, ele rejeitou. E ela maquinou, ela projetou, ela fez um plano de chamá-lo no momento em que ele estava sozinho, ela estava sozinha em casa, e ela criou aquela narrativa. Na hora em que ele estava para sair, ela puxou as vestes dele e denunciou ele como se tivesse tentado forçá-la para deitar-se com ela. E por isso José foi preso. Passou aqueles anos na cadeia, preso lá na masmorra, por causa de uma calúnia. Mas diz a palavra de Deus, conforme vemos no capítulo 39 em seguida, adiante, que Deus era com José, porque José era fiel. José, como mordomo, ele foi realmente um homem que soube
saber até onde ele poderia ir. Ele conhecia os seus limites. E diz o texto sagrado que o Senhor, por isso, o abençoou de tal maneira que José mais tarde veio ser governador do Egito. A vitória de José não consistiu em ele ser governador, mas pelo fato dele ser fiel, dele ter uma vida realmente de temor a Deus, pelo fato de José ter cultivado na sua consciência esse sentimento de fidelidade e obediência, foi que ele foi vitorioso diante do pecado, diante das tentações que aquela mulher, a proposta que aquela mulher lhe fizera. A vitória de José não foi pelo fato dele ser governador, se bem que tem esse aspecto, mas pelo fato dele ter lá atrás vencido a tentação, vencido o pecado, vencido as propostas que a mulher de Potifar lhe havia feito. Um outro exemplo que eu tenho para dizer para vocês é o de Daniel. Daniel, meus irmãos e seus companheiros, diante de uma estátua que Nabucodonosor havia levantado, e ele erigiu, está lá no capítulo 3, versículo de 1 a 6, e quando eles ouvissem os tamborins tocar, a flauta e a gaita, a cítara, eles todos deveriam se encurvar. E havia também uma sentença: aquele que não se encurvasse seria lançado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidênego, não se encurvaram diante daquela estátua, daquele ídolo que Nabucodonosor tinha colocado. Meus irmãos, sabe que muitas vezes nós somos desafiados, a nossa fé é desafiada a saber se nós estamos dispostos até morrer, até sofrer alguma penalidade, conquanto que nós não neguemos o nome do Deus que nós servimos e conhecemos. A vitória de Sadraque, Mesaque e Abidênego não estava lá quando eles foram lançados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais, e o Senhor mandou um anjo para guardá-los, e nem fogo, nem cheiro de fumaça se sentia em suas vestes. A vitória destes 4 jovens estava no momento em que eles não se encurvaram diante daquele desafio que Nabucodonosor havia proposto. Nós vemos também Daniel, um outro exemplo, mais adiante no capítulo 6, verso 7 em diante, nos diz que Daniel havia sido desafiado pelo rei Dario para que durante 30 dias ele se adorasse pedisse qualquer coisa, senão a Dario e não a Deus. E diz o texto sagrado que ele não aceitou aquela proposta, e por isso foi lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos. E por que Daniel foi guardado? A vitória de Daniel não estava lá dentro daquela cova nem dentro da fornalha, nem agora dentro daqueles leões naquela cova. A vitória dele sair dali vivo e são e salvo estava lá atrás, quando eles realmente não se encurvaram diante das propostas, nem do rei Nabucodonosor, nem do rei Dario. Sabe, irmãos, a vitória do cristão consiste em ele superar os desafios, ainda que ele venha pagar, ainda que ele venha sofrer algum dano físico, ou até mesmo perder a sua própria vida, mas consiste em ele ser fiel, em ele obedecer a palavra de Deus. Mas vamos ao quarto segredo para você ter uma vida vitoriosa. Meus irmãos, consiste em você cultivar uma vida de oração e de contrição com Deus. Uma vida de oração e de contrição com Deus. Eu citei há pouco a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Eles só buscavam a Deus. Daniel, quando soube do edito que havia sido decretado, ele orava 3 vezes por dia, punha-se de joelhos com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. A vitória de Daniel, como estamos citando aqui, consistiu em ele cultivar uma vida de oração. Uma vida de oração. Você quer ser vitorioso? Quanto tempo você passa de joelhos? Quanto tempo você busca a Deus? Você busca a Deus
mais tempo do que o tempo que você gasta aqui com esse aparelho chamado celular? Você gasta mais tempo usando esse instrumento, essa ferramenta de comunicação, do que estar na presença de Deus, orando e buscando a sua face? Quanto tempo? Compara o tempo que você gasta com isso aqui e o tempo que você está orando ou buscando a Deus ou meditando em sua palavra. Faça uma comparação e veja quantas vezes nós gastamos mais tempo com isso aqui do que em oração ou buscamos a Deus. Um certo pastor, indagado por uma ovelha, quanto tempo você deve dedicar em oração? Quanto tempo você deve estar de joelhos ou buscando a Deus em oração? Quantas vezes por dia? Ele disse apenas uma vez. Diz, como assim, pastor? Uma vez só? Uma vezinha só? Sim, uma vez só. Você inicia o dia orando, pedindo que Deus abençoe a sua vida e anoiteça agradecendo. Inicie o dia buscando a Deus, pedindo a orientação dele para a sua vida e anoiteça apenas agradecendo pelo dia que passou, dizia aquele pastor. Meus irmãos, as derrotas, os aparentes fracassos, entre aspas, as dificuldades, as crises, os conflitos, podem ser traduzidos como vitória diante de Deus. Podem ser analisados pela visão divina como sendo uma bênção para a sua vida. E Paulo teve essa experiência. Paulo soube realmente interpretar e traduzir o que era ter uma vida vitoriosa. Eu convido você, inclusive, aqui, leia comigo o que ele descreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Paulo tinha um espinho na carne. E geralmente, meus irmãos, um espinho inflama, um espinho incomoda. Uma pedrinha que cai dentro do seu sapato, você tem que parar para tirar o salto, tirar o sapato dos seus pés, descalçar e tirar aquela pedrinha que ela incomoda. Agora imagine o que é um espinho. E diz o texto sagrado, conforme estamos citando, 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 7 a 10, que Paulo tinha era um espinho, não era uma pedrinha no sapato, era um espinho. Ele diz aqui: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha aqui o segredo do que é ter uma vida vitoriosa. Paulo estava passando por uma situação muito difícil, incômoda, que inquietava o seu coração, um espinho que esbofeteava todos os dias. Mas ele, depois que teve discernimento do que aquele espinho era um mal necessário na vida dele, ele diz isso aqui, quando ele viu essa resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando ele diz: de boa vontade. Irmão, será que diante das dificuldades a gente recebe de boa vontade? Eu, pelo menos, muitas vezes me sinto incomodado. Alguma situação desconfortável. Eu não me sinto, como diz o texto, de boa vontade. Ele diz: porque de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Você tem prazer quando está passando por alguma tribulação? Irmão Jefferson, ninguém se sente bem, a gente se sente desconfortável. Mas o texto sagrado diz que nós devemos ter realmente prazer, porque quando você tem discernimento que isso é a vontade de Deus, às vezes para lhe corrigir de algum pecado, às vezes para que você dependa de Deus, às vezes para que você conheça mais Deus mais de perto, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Por isso é que nós encontramos Paulo orando 3 vezes, e depois ele, quando teve o discernimento, ele entendeu que aquilo era realmente plano de Deus para a sua vida.
Jó, meus irmãos, é um outro exemplo. O patriarca Jó, como este homem sofreu. Este homem perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família, os filhos todos foram ceifados, perdeu a saúde, perdeu tudo. Como a gente costuma dizer, ficou com a mão na frente e outra atrás. Mas diz o texto que Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Pelo contrário, a sua esposa, que estava insinuando, jogando inclusive farpas para que a lenha, atiçasse fogo na cabeça e no coração de Jó, ela disse: não vale a pena servir esse Deus, não vale a pena, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A resposta de Jó foi essa: mulher, tu falas como uma louca. Porventura só receberíamos os benesses de Deus, não receberíamos também, por sua permissão, o mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Eu nu nasci do ventre da minha mãe e nu vou voltar. E diz o texto que em nada Jó pecou contra o Senhor. A prova que Deus tinha para Jó era mostrar a Satanás que Jó era fiel, independente de ele ser rico, independente dele ter muitos bens. A vitória de Jó não consistiu, meus irmãos, em ele simplesmente se contentar, como a sua mulher queria que ele se contentasse só com riquezas e bens. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que esteve conosco. Mas eu convido para que amanhã continuemos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nesses instantes finais, eu quero lembrar a todos que no próximo mês de abril, dia 20 de abril, é um domingo, às 18 horas, em nosso templo, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, ao lado do Monumento do Centenário, às margens do Açude Velho, nós estaremos celebrando o 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Dificilmente um programa evangélico, televisivo, tem a elasticidade, a durabilidade de passarem-se 34 anos no ar, ininterruptos. E eu convido você para que estejamos juntos para celebrarmos esta festa de aniversário. Foi especialmente convidado para estar ministrando a palavra o reverendo Daniel Carlos, da Assembleia de Deus, e a orquestra Louvores Eternais do bairro do Paulistano. Você não pode perder. A festa será de ações de graças pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Eu aproveito o ensejo para pedir as vossas orações para que este programa permaneça no ar. Como também, se você sentir no coração o desejo de colaborar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta que aparece aí abaixo no seu vídeo. Agência 3331, Banco do Brasil, conta corrente 7.551/5. Ficaremos profundamente agradecidos por tantos quantos nos ajudarem a manter este programa no ar. Nós vamos encerrar o nosso programa com o conjunto coral Saracali. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.